Olá, pessoas lindas e maravilhosas. Olha, eu aqui, a professora Rose Sampaio, professora de língua portuguesa e também a gestora do meu ABC, cursos e consultorias. Pois é, para mais uma aula nossa desta disciplina maravilhosa, quase que não sai, né? Que é a língua portuguesa. Estão preparados? Eu só vou fazer uma pergunta. Uma pergunta. Estão preparados para entender, para aprender de uma vez por todas o conteúdo de utilização de hífen? Pois é, com a aula de hoje nós vamos trabalhar justamente isso. Nós vamos trabalhar a utilização do hífen na gramática de língua portuguesa, na ortografia oficial de língua portuguesa. No entanto, nós precisamos recapitular alguns procedimentos que nós fizemos, algumas observações relacionadas, gente, à formação das palavras. Sozinha, por que nós vamos trabalhar formação das palavras hoje para a utilização do hífen? Uma questão muito simples, muito simples. Nós vamos colocar o hífen basicamente para dois processos de formação das palavras. Para o processo de derivação e para o processo de composição. É necessário que você perceba, que você aprenda, que você entenda qual é a diferença de derivação e composição. Porque se você não entender, amigo, amiga, significa dizer que você não vai entender as regras de utilização do hífen, tá? Então, por causa disso, levando isso em consideração, vamos aqui pensar um pouco no processo de formação. Deixa eu passar um pouquinho dos slides, porque aqui nós vamos ver os slides da nossa aula passada, com as questões que nós fizemos. Pois é, agora sim, a utilização de hífen e a recapitulação dos conceitos relacionados à formação das palavras. Nós vimos, gente, que as palavras elas são estruturadas por meio de elementos, unidades mínimas significativas, unidades gráficas mínimas significativas. Rosinha, o que é isso? Um pedacinho da palavra que vai agregar ao termo um valor semântico, morfológico, ok? Para a sua estruturação. Esta unidade mínima de formação, nós vimos na aula passada, nós vamos recapitular somente. Essa unidade mínima nós chamamos de morfema. O que é o morfema? Portanto, a unidade mínima significativa, a unidade gráfica mínima significativa de um termo. Nós vimos que nós temos alguns tipos de morfema. O morfema mais importante é aquele morfema base, que é o morfema de base semântica que nós identificamos como o radical. Nós vimos que ligado ao radical, nós temos um morfema que chamaremos de vogal temática. E radical com vogal temática estrutura o que nós identificamos como tema, que é a palavra primitiva, tá? Então, nós temos a base semântica aí, que é justamente o nosso radical. Nós temos a vogal temática e nós temos o tema, ok? Que é a palavra primitiva. Palavra primitiva. Vimos também que nós encontraremos outros morfemas. Há um morfema reconhecido como afixo. Colocar umas setinhas aqui mais bonitinhas. O afixo. O que é o afixo, prosinha? A significa próximo. O A nem sempre é próximo, tá, gente? O A pode ser ausência, pode ser negação. Você tem que analisar justamente o termo e o valor semântico que esse termo vai apresentar. Inclusive, o meu marido falou assim para mim, plumar. Então, você tem o prumo, que é a arrumação, e aprumar, que
que é justamente aproximar da arrumação, do acerto, tá? Então, esse A de aprumar também é um A de aproximação. Esse A de afixo é esse A de aproximação que nós temos, inclusive, na palavra aproximação. Pois é. Fixo é justamente o que é base, então fixo é o radical. Nós temos 2 tipos de afixo, nós temos aquele afixo que é colocado antes do fixo, antes do radical, e o fixo que é colocado depois do fixo, depois do radical. O afixo colocado antes é o prefixo, e é este garotinho aqui, olha gente, que a gente precisa se preocupar no processo de formação das palavras, pois é. E o que é colocado depois é justamente o sufixo. A gente não precisa se preocupar com o sufixo no que diz respeito à utilização do hífen, tá? Não a utilização do processo de formação, mas a utilização do hífen como um elemento importante para o processo de formação de um termo. Encontramos também a terminologia de desinência, que é uma ramificação do sufixo, porque nós temos 2 tipos de sufixo. Nós temos o sufixo flexional, aquele apenas que marca uma flexão, uma mudança de número, de tempo, de modo, de pessoa, de grau, e um sufixo que vai apresentar para nós uma derivação, uma palavra nova, tá? A desinência é um sufixo específico que é justamente reconhecido como um sufixo flexional. Ele flexiona a estrutura, ok? Pode ir, não pode? Vou aqui seguir, dar sequência à nossa análise. E dessas estruturas, nós temos ali a vogal e a consoante de ligação, mas essas não são importantes para este momento da aula. O que você precisa nesta aula entender, e entender bem, é justamente o nosso, deixa eu mudar aqui de cor, radical e o nosso prefixo. E essas 2 estruturas são estruturas com as quais a gente precisa se preocupar para o processo de utilização do hífen, ok? Vamos aqui, vamos seguir. Utilizar o hífen, gente, eu gostei tanto dessa pirâmide. Eu fiz. Eu me divirto demais, vocês precisam, você não tem noção. A pessoa sozinha no estúdio e se divertindo com a sua companhia, porque eu fico imaginando mesmo, você do outro lado assistindo a aula, pode ser na marizinha, né, gente? Tem que ser na agitação, na gostosura, pois é, tem que ser gostosinho para ficar bonitinho, para a gente aprender de forma efetiva. Então, nós temos aqui a nossa pirâmide de organização do processo da utilização de hífen. Eu vou passar um pouquinho só, porque a gente precisa detalhar um pouco mais a diferença entre composição e derivação antes de voltarmos para a nossa pirâmide do processo de comunicação aqui. Deixa eu primeiro, venho aqui, vou apagar toda a tinta. Bom, o que nós temos que avaliar? Dentro do processo de formação das palavras, nós temos uma estrutura de derivação e uma formação por composição. A formação por derivação é aquela que vai derivar um novo termo a partir apenas de uma base, ou seja, a partir de um radical. Então, a derivação forma nova palavra a partir... Coloco junto, eixa. Como assim? Tipo assim, Rose? Aqui. A partir de um radical. Então, você tem um radical, você forma uma nova palavra com apenas um radical. E essa formação, nós vimos na aula passada, essa formação ela pode ser uma formação por prefixação, sufixação, cada um na sua, e a amizade continua. Prefixação e sufixação ao mesmo tempo. E prefixação e sufixação que é obrigatoriamente simultânea. É porque quando eu tenho um processo de sufixação e prefixação não simultânea, eu tenho, por exemplo, a palavra anormalidade. Eu tenho o termo normalidade, eu tenho o termo normal.
Aí, colocando esse ad, eu tenho o termo normalidade. Aí, colocando apenas o a, eu tenho o termo anormal. Colocando o a mais o ad, eu tenho o termo anormalidade. Então, aí eu tenho um processo de formação por prefixação e sufixação. Só que esta presença do prefixo e do sufixo, ela não precisa ser uma presença simultânea. Eu posso ter uma palavra retirando o prefixo, retirando o sufixo, ok? Nós encontramos, no entanto, em um processo de simultaneidade, uma necessidade de colocarmos um outro nome, que é justamente o parasintético, quando eu só vou ter aquela palavra se eu encontrar ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. Por exemplo, a palavra amanhecido. Eu não tenho o termo amanhecido. Não tenho. Eu tenho o termo amanhecido. Se eu retirar o a, eu perco uma formação, eu perco a estrutura. Isso é um processo o processo parasintético. Neste momento de utilização de hífen, a gente tem que pensar naqueles processos que são constituídos por meio da presença de um prefixo. Então, eu vejo aqui a presença de um prefixo, vou mudar aqui a cor, que eu acabei não mudando a cor. Eu vejo a presença de um prefixo e identifico se este prefixo ele está ali, vai ser ou não separado, ok? Esse é o processo por derivação. Por exemplo, eu tenho que tomar muito cuidado porque esse prefixo ele pode ser prefixo de fato ou falso prefixo. Frozinha, não entendi nada. O que é falso prefixo? Uma estrutura que, apesar de estar sendo, de ser representada como um prefixo naquele momento, de ser utilizada como uma palavra. Como assim? Exemplo, quando nós falamos contra-ataque, esse contra não pode ser reconhecido como um radical. Esse contra é uma preposição. Só que aí está funcionando como um prefixo. Por isso que a gente chama de falso prefixo. Belezinha? Vamos seguir aqui na nossa análise. Processo de composição, eu já preciso analisar que a estrutura, deixa eu ver se, não, vou colocar uma outra cor, que a estrutura eu preciso analisar que a estrutura ela é formada, o processo de composição forma nova palavra a partir de mais de um radical. E quem é que são elas? Porque nem todo mundo consegue perceber se eu tenho um radical e um prefixo ou se eu tenho dois radicais. Esse é o grande problema. Por exemplo, vou colocar aqui um exemplinho para que vocês reflitam comigo. A palavra girassol e a palavra contra-regra. Lá na prova, eles podem perguntar se essas palavras estão são reconhecidas como termos que estão sendo formadas pelo mesmo processo de formação. Pois é, muita gente boa acabará indicando que sim, que são duas palavras, ambas apresentando um processo de formação por composição, que vão reconhecer cada uma das estruturas como um radical. Só que nós temos composição somente em girassol, porque veja, coloco o girassol, eu tenho girado, girante, tá? Eu tenho girar. Eu vou encontrar vários termos que estão em torno desse radical do gira. Vários termos que são derivados.
cada termo vai ser uma coisa diferente. Então, você muda a estrutura e muda também o sentido, o significado daquele termo, tá? Porque girado não é a mesma coisa de girante, não é a mesma coisa de girar, não é. Então, você vai ter que observar que a partir de determinado radical, nós temos a formação de novas palavras e cada palavra com uma grafia diferenciada, mantendo ali somente o radical, belezinha? E aí você tem o sol, solar, solarium, ensolarado. Você encontra aí na estrutura de sol, neste radical, a possibilidade de formação de novas palavras. Isso aqui, portanto, é radical 1, aqui é radical 2. Alright? Muito bem. Tô aprendendo inglês, gente, então de vez em quando eu vou lançar aí umas palavras em inglês só para treinar. E a palavra contra-regra, próprio, por quê? Porque tem um contrário, ok? É porque o contrário vem da formação de uma preposição, ok? Mas, todas as vezes que você pensar na formação de um termo com contra, o contra vai estar ali, contra. É contra-ataque, é contra-regra, é contraproducente, ok? Você encontra, portanto, sempre a estrutura contra. Gente, se vocês perceberem aqui, ó, tô ralada. Sofri um acidente de moto. Então, se eu ficar coçando muito, é porque tá no processo de cicatrização, me perdoe. Então, contra vai ser sempre contra, ok? Eu tenho, por conseguinte, vou separar somente o radical. Eu tenho radical 1, perdão. Vou separar somente o prefixo. Então, eu tenho o prefixo 1 e aqui eu tenho o radical. Eu tenho somente um radical. Regrado, desregrado. Veja que eu tenho várias palavras que vêm do termo regra, mas que estão compondo a base para outros termos. Belezinha? Eu tenho, portanto, aí um prefixo e um radical. Você primeiro, antes de entender, antes de querer pensar no processo de formação das palavras, na utilização de hífen, você precisa saber reconhecer essa diferenciação. Por que que você precisa reconhecer a diferenciação? Porque a regra mais importante de todas é a que vai dar conta de mais de 70% de suas dúvidas relacionadas à língua portuguesa. Mais de 70%. A regra mais importante é a regra que diz que fixo, ó, presta atenção, porque é relevante isso. Fixo com final diferente do início do radical, eu vou juntar. Não vou colocar o hífen, eu vou sempre juntar, beleza? Então, se você coloca aqui, por exemplo, por que contra-regra é sem hífen? E com a duplicação do R. Porque de um lado eu tenho o prefixo, do outro lado eu tenho o nosso radical. Meu prefixo termina com A. O radical começa com R. Se juntasse, sem duplicar o R, olha a lógica. Se eu juntasse, ficaria contra-regra. Nem consegue sair. Contra-regra. Não consegue sair de novo, né? Ter esta pronúncia, é necessário que você duplique o R. Duplica. Mas a regra, ela é aqui muito clarinha. Se eu tenho um A diferente do R, eu vou juntar. Eu não vou colocar o hífen. Se houver um R, eu vou duplicar. É a mesma coisa que acontece com mini, que é o nosso prefixo, e saia, que é o radical. Então, se eu tenho o prefixo com I e saia com S, o que que a gente vai fazer? A gente vai juntar. Pois é, a gente vai juntar. Se eu só juntar, coloquei na cabeça que eu vou juntar. Aí eu junto e não coloco um outro S, como é que vai ficar a pronúncia? Minisaia. Por que fica a pronúncia minisaia? Porque no português, se encontrar uma vogal, outra vogal e um S aqui, esse S vai ter som de Z. Ter o som do sibilante, eu preciso colocar 2 S's.
Isso é fato, isso é regra. Tem som de S e está entre duas vogais. Você vai colocar, pelo amor de Deus, nosso Senhor Jesus Cristinho. Você vai colocar 2 S's, belezinha? Você vai encontrar aqui, olha, necessidade de colocar mais um S para manter a pronúncia. Então, você encontra contra-regra, você encontra mini saia. Ah, professora, gostei disso. Gostou? Então, vamos ver aqui mais algumas coisinhas. Se você põe aqui, ó, hipermercado. Por que que hipermercado eu juntei no amor perfeito? Porque o R é diferente do M. Então, eu vou poder juntar, ó, o esquema, eu vou poder juntar e eu junto sem a presença do prefixo, belezinha? Que vai se repetir, a gente vai analisar ao longo dos slides, a gente vai continuar a analisar essas variações, mas eu quero que vocês entendam que esta base aí é o que vai dar conta de mais de 70% das palavras. E, felizmente, o que mais aparece em concurso, ao contrário do que a gente acha, não são aquelas palavras estranhas, esquisitas, são as palavras que estão aqui dentro. Porque o que eles fazem? Hiperromântico, hiperromântico, ele coloca assim junto. Aí a pessoa acha que está feio, que está estranho, mas a pessoa viu em algum momento regra. Aí diz assim, ai, ficou tão estranho, mas está correto. Está correto não, amigo. Por que não está correto, Prozinha? Vou dizer para você. Não está correto porque R é igual a R. Se é igual, eu tenho que separar. Então, hiperromântico, ele tem a separadinha aqui, olha, porque os opostos se atraem. Então, você tem uma ideia de sinais trocados que vão ter uma atração. Sinais iguais vão ter uma repulsão. Esta é a base. É a única coisa que você precisa colocar na sua cabeça? Não! Porque você coloca esta observação na cabeça, lida com isso como se fosse um macete. Aí, quando a palavra não é um processo de derivação, você diz assim, ah, meu Deus, esse português também é cheio de coisa. É porque você tem uma regra para a derivação e uma regra para a composição. É simples assim, beleza? Encontramos aqui, gente linda, gente boa, o seguinte. Já vimos que esta é a base. Mas depois de analisarmos a base, vamos pensar no topo. Vamos pensar no topo. Que é a observação que está acima de todas as observações quando o processo for um processo de derivação. Vou logo dizer, não é para analisar dessa forma se o processo for um processo de composição. Nós vamos analisar o processo de composição daqui a pouco. Então, vejam só. Eu tenho aqui a base de prefixo com final diferente do início do radical e me deparo com a palavra super-homem e vejo na palavra super-homem um hífen. Às vezes diz assim, disse que os opostos se atraem, professora? Pois é, mas o topo aqui de nossa pirâmide de preferência é justamente o H. Se no meio radical houver H, amigo, amiga, se houver H, você já desiste de colocar o hífen. Você vai aproximar os termos, colocar o hífen bonitinho, porque com H, suprema, com H, não junta, jamais, ele repele, ok? O prefixo está desse lado, eu sempre coloco desse lado o prefixo, né? Então, eu digo que ele repele o prefixo, não vai juntar. Belezinha? Testando em inglês? Alright? Eu sou besta. Mas, voltando aqui, nós vimos, portanto, que as
super base aqui da nossa pirâmide de prioridade é justamente pensar se o meu radical é diferente do final, o início é diferente do final do meu prefixo, eu vou juntar. Se for igual, eu vou separar. Mas isto não vale para um radical que tem a letra H. Não vale, porque o H está lá em cima, topo, topo. É top, tá? Vou apagar aqui. E aí a gente já viu nós já vimos a regra suprema. E abaixo dessa regra suprema, como se fosse ali o braço direito, é a regra do có. O có também é uma regra massa. Regra massa. Essa observação do H é massa, porque não vai variar. Ah, deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante. As palavras, gente linda e maravilhosa, algumas palavras perderam H. Perderam. Por exemplo, essa aqui você já está muito acostumado, já perdeu bastante tempo, mas a palavra desumano, ela vem aqui do termo humano com o prefixo des. Você já está acostumado a ver desumano sem um H, nunca vi nem desumano com hífen, também nunca vi, tá? Só estou explicando o processo de formação. É pegar o prefixo, é juntar com o radical que tinha H, a palavra humano tinha H, e com esse H, e como não tem mais o H, eu vou ali dar uma juntadinha, belezinha? Juntei aqui, e aí você tem a palavra subhumano, você está querendo colocar o hífen. Não está querendo colocar o hífen? Pois é, vou até mudar a cor para dizer que isso aqui, ó, gente linda, não vai poder. Por que não vai poder? Porque perdeu o H. Então, você tem hoje o subhumano. Ó, já ia colocar o H, ousado, atrevido. Subhumano. Perdeu o H, então já não está na regra suprema. Já vem aqui, olha, para a observação do prefixo. Tem também uma observação do sub, mas daqui a pouco nós vamos tratar dessa observação. Mas aqui a base, continua a base, a observação lá de que os opostos vão se atrair. Perdeu o H, juntar. Grande questão, grande lance, aqui na palavra subhumano, vou separar. Perdeu o H, significa dizer, olha que coisa triste, que este B que antes ficava sozinho, que ele agora tem um apoio na vogal. Se ele tem apoio na vogal, eu vou poder fazer esta separação. Deixa eu ver. É assim que a gente vai separar subhumano. Subhumano. Então, você continua com a pronúncia, no entanto, na separação, você vai aí fazer esta divisão mais adequada. Então, é muito comum eles cobrarem esse tópico justamente na parte de separação silábica, que inclusive, gente, é incrível. Quando cai separação silábica em concurso, dá uma raiva, porque a gente descobre que não sabe fazer separação de sílabas. É traumático. Então, vejam, eu encontro, portanto, recapitulando, base ali de nossa pirâmide que vai dar conta de mais de 70% das palavras e o topo da pirâmide, que é quando a gente começa a analisar melhor as exceções. No topo tem o H e com essa observação, toma cuidado com as palavras que perderam o H, belezinha? Eu lembrei de falar isso, porque com o có, gente, sempre junta. Se o H nunca junta, é sempre hífen. Có sempre junta, é sem hífen. Mas a regra suprema é a regra do H. Então, com o có, eu vou juntar o coautor, eu vou juntar o coordenador, eu vou juntar
o codiretor, gente. Estranho, né? Mas tem os codiretores, né? Então, a gente vai, o co-chefe, gente, olha que coisa medonha. A gente vai juntar, porque com có eu sempre junto. No entanto, minha regra suprema é a regra do H. Você tem o co-herdeiro. Mas, de repente, a prova coloca co-herdeiro sem o H. E, de fato, a palavra, essas duas palavras aqui, esses dois termos aqui, ó, são formas distintas de escrever o mesmo elemento, tá? São duas palavras distintas, escritas de maneira distinta, mas que representam o mesmo elemento. A palavra co-herdeiro pode ser escrita com hífen, mantendo o H, não é o hífen sem manter o H, não, é o hífen mantendo o H, sem hífen, tirando o H. Então, neste caso específico, existe esta possibilidade de não perder o item, tá? Então, a gente já viu 3 observações muito interessantes. Nós já vimos a base, que é justamente aquela base que vai dar conta do recado de 70% mais 70%. Se eu tenho um prefixo diferente do radical, junta. Se eu tenho um prefixo igual ao radical, separa. Regra suprema, que é a regra do H, e o fiel escudeiro, que é o có, que sempre vai juntar com a exceção do H. Beleza? Nós vamos ficar por aqui neste bloco. No próximo bloco tem mais, ó. Tem muito mais.